Boa noite a todos. A importância da casa espírita em nossa vida. A casa espírita nada mais é do que um grande portal para que a gente possa nos conectar com a nossa essência. Estamos espíritos encarnados com um grande projeto que nós mesmos construímos na espiritualidade. Nós aguardamos ansiosamente décadas, séculos, alguns milênios, e ao reencarnar, com o véu do esquecimento tão necessário para as nossas provas e algumas expiações, Jesus, nosso mestre, as falanges que regem o universo, os nossos amigos espirituais, os nossos protetores, encontram nas casas espíritas a oportunidade de nos colocar em nosso caminho. Não só as casas espíritas, mas como todo aquele templo, são escolhas, são portais da nossa escolha, que nós temos afinidade, dentro da doutrina dos espíritos, nas igrejas, dos templos, todos estão falando em nome de Jesus. Mas a casa espírita, ela é um local onde nós buscamos tentar resolver os nossos problemas psicológicos, emocionais e físicos. É na casa espírita que muitas vezes tentamos nos encontrar em nosso caminho. Mas tudo isso, no mundo espiritual, nos bastidores da espiritualidade, que tem uma complexidade que a gente ainda não entende. Quando nós temos algum problema, ou melhor, quando iniciamos um trajeto em que vai nos levar a problemas, a situações de sofrimento, de dor, de conflito, já antes mesmo dela aparecer em nossas vidas, os nossos amigos espirituais, os nossos protetores, já vêm nos avisando através do sono, que é uma das ferramentas mais importantes para o nosso trajeto. Porque durante o sono, quando nós nos desprendemos, que os nossos amigos espirituais tentam nos alertar do caminho que nós estamos tomando. Eles nos alertam, mas jamais interferem em nossas decisões. É assim que funciona na espiritualidade, no amor de Deus, na compreensão de que nós somos crianças. E como crianças que somos, temos que aprender através dos nossos próprios atos. E a espiritualidade, quando percebe que não vai nos convencer, que nós estamos decididos de seguir aquele caminho, e que sabe que nós temos que nos reintegrar ao nosso projeto encarnatório que estamos fugindo, a partir dali ele já começa a nos preparar para que em algum momento nós possamos nos reencontrar a nossa essência em um templo ou numa casa espírita. Eles preparam o dia, a hora que nós, se não por ouvir falar, muitas vezes encontramos com pessoas que estão naquela casa e faz com que essa pessoa nos indique nesse momento de dor, de sofrimento, de angústia, de depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, que nada mais são do que distúrbios provocados por nós termos nos afastado, não de Deus apenas, mas principalmente de nós mesmos, da nossa essência, do nosso projeto. E aí a gente começa a criar esse distúrbio, que chama-se de sentimentos contrapostos, que é quando estamos além daquilo que nós realmente somos, porque todos nós somos a imagem e semelhança do Criador.
todos nós somos, sem exceção, toda criatura e toda a criação de Deus. É bondoso, generoso, amoroso, fraterno, solidário. Nós somos, podemos até não estar, mas nós somos. E nesse momento em que nós nos perdemos, os nossos amigos espirituais nos intuem. E veja a complexidade. Aquela pessoa que muitas vezes nem conhecemos, só nos encontramos no supermercado, numa padaria, ou é amigo do amigo, essa pessoa, através dos seus amigos espirituais, seus companheiros, que são aqueles que recebem do meu protetor, do meu guardião, ou seja lá o nome que a gente dê, anjo de guarda, ele, sabendo que eu vou me encontrar com essa pessoa em tal dia, essa pessoa que frequenta na casa espírita, pode ser um médium, pode ser aquele que faz uma assistência de fraternidade, ele conversa, como nós conversamos aqui normalmente, e pede que possa intuir esse seu companheiro de jornada, para que ele possa me indicar a casa espírita. E eles normalmente sabem, através da minha frequência vibracional, através das minhas atitudes, porque muitas vezes os nossos amigos espirituais, companheiros de jornada, como eu chamo, nos conhecem mais do que a nós mesmos. E ele percebe, olha, aquela casa, há uma grande probabilidade de ele gostar, ir lá iniciar sua jornada. E eu não estou falando de ser médium, não. Não estou falando, mas eu vou ter que trabalhar numa casa espírita, eu tenho que ser médium. Não. A preocupação deles é fazer com que nos encontremos. Porque afinal de contas, se nós formos ver a história de Jesus, a pergunta é, qual é a religião de Jesus? Nem cristão ele é, né? Na realidade, ele não é cristão. Nós que somos. Então o que Jesus veio nos trazer a religião chamada o amor cósmico universal. E todos nós estamos partindo para esse caminho. Então a espiritualidade, os amigos espirituais nos indicam. E naquele momento nós encontramos esse portal maravilhoso e abençoado. Onde lá, uma equipe imensa de trabalhadores incansáveis da espiritualidade e aqueles que são ferramentas se dispõem a ajudar e auxiliar. E através desse auxílio mútuo, o nosso padrão vibracional, as nossas toxinas vibracionais, como dizia Emmanuel, os campos mórficos que nós criamos à nossa volta, através do medo, através da angústia, da insegurança, sentimentos de injustiça, sentimentos de rejeição, onde borbulhamos o nosso ego, muitas vezes nos tornando vitimistas, e através desse vitimismo a gente começa a cobrar de pessoas coisas que não pertencem a elas, porque elas também estão buscando a sua jornada. E aí começamos a criar essas toxinas à nossa volta, o campo energético nosso, vibracional, e nós sabemos que existe uma lei imutável, que é a lei da atração, ou, como nós chamamos também, lei da afinidade, ação e reação, causa e efeito. Essa lei da atração é quando uma energia que eu emano automaticamente se conecta com uma energia no mesmo padrão vibracional. E eu falo energia porque muitas vezes nós entendemos que todos os meus problemas, a primeira coisa que a gente pensa, eu estou com um obsessor. Esse peso nas minhas costas aqui é um obsessor. Coitados dos obsessores, né?
Eles são sempre responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, pelos nossos erros. Sempre são culpados. É muito fácil transferir, né, esse problema. Só que temos que entender que esse campo magnético de baixa vibração, ele pode também vir da natureza. Não que a natureza queira nos prejudicar, mas são campos magnéticos. E a gente passa pelo campo, absorve a energia, sobrecarrega o nosso campo, os campos de força, né, como o André Luiz nos orientou, coronário, frontal, ágina, laríngeo, que o pessoal chama de chakras. E esses campos de força, eles são contaminados. Automaticamente, ao contaminar um, eu vou contaminando o outro, e assim por diante. E como eles são responsáveis pela manutenção da vida, porque cada campo de força é responsável pelo número de órgãos, e ao campo de força estar em dissonância, os outros, por reação, por ressonância, também ficam. E aí mexe com os nossos hormônios, e todo o sistema simpático, parasimpático, automaticamente a gente fica perturbado. E a consequência normalmente são os distúrbios neurológicos, físicos. E aí, nesse campo magnético negativo, a gente chega a uma casa espírita, aonde somos acolhidos a partir da entrada. Já na realidade, bem antes de nós nos acordarmos, né? Muitos de nós já começamos a receber o auxílio uma semana antes, um mês antes, né? Que seria uma pré-assistência. Mas espíritos daqui, sem me conhecer, vão à minha casa? Sim. Porque o plano espiritual não tem discriminação que nós temos, nós somos tribais. Nós somos tribais. Somos não, vou retificar que eu não gosto dessa pessoa. Nós somos. Nós estamos tribais. O meu Deus, o Deus da doutrina dos espíritos, muitas vezes é melhor que o Deus da religião católica, da evangélica, da Umbanda, do Candomblé. O meu Deus é melhor. É essa mentalidade que nós temos às vezes que cria os conflitos religiosos. Segundo pesquisa, a última vez que eu vi foi de 2017, 2018, havia 57 conflitos no mundo por causa da religião. E nós sabemos disso, nós tivemos as cruzadas, a Inquisição. E a pergunta é, onde estão esses espíritos que participaram das cruzadas da Inquisição? Estamos hoje todos aqui no planeta. É lógico, muito melhores do que na época. Mas ainda trazemos conosco a reminiscência dessa idioplastia, dessa ideia de que nós estamos certos. Podemos hoje não matar, não sermos cruéis, apesar que muitas vezes a crueldade não está só na física, mas está principalmente na psicológica. Às vezes, nós prejudicamos pessoas de tal maneira que criamos traumas nas pessoas, frustrações nas pessoas. E nesse sentido, essa energia que é criada, ela vai se unindo. Não é assim em nossas vidas, nós não vivemos com pessoas que nos são afins. Não somos assim, né? E a mesma coisa, isso na parte material, aonde podemos enxergar quem nos quer bem, quem nos quer bem. Por mais que ele tentem, né, uma pessoa tente de alguma maneira esconder do outro, mas a verdade sempre aparece. Porém, vibracionalmente, muitas vezes nem eu mesmo sei o mal que eu estou fazendo. Principalmente para mim. Porque
Já se diz que você querer mal, e quando eu falo mal não é rogar a praga, não, tomara que se arrebente, tomara que se prejudique, tomara que ele aconteça alguma coisa ruim para ele ou para ela. Não, querer mal muitas vezes é um sentimento de inveja, uma maledicência, falar mal de alguém sem motivo, ou porque acha o que está pensando. Eu acho que a pessoa fez isso porque tal coisa, e não conhece a vida da pessoa, não conhece a história da pessoa. E aí eu meço essa pessoa com a minha própria régua, o meu próprio maneira de viver. E aí eu julgo aquela pessoa. E ao julgar, eu faço com que essa energia tóxica que há em mim possa ir até aquela pessoa, mesmo sem ela perceber, mesmo sem ela estar junto. Esse que é o pior. Porque ela não tem nem como se defender. Porque quando você discute com alguém, fisicamente, você fala, a pessoa rebate. Pode ser que ela te convença, puxa vida, eu estou errado, desculpa, eu me enganei. Ela prova para você, olha aqui, ó, está errado, que você está falando de mim, eu não sou isso, só aqui. Nesse momento, quando a discussão é verbal ou física, essa pessoa tem essa oportunidade. Agora, vibracionalmente, ela não tem essa oportunidade. E sabe qual é o escudo dela? A justiça do Criador. A justiça das forças que regem o universo. E quando eu falo justiça, não pensa que é vingança não, tá? Que muitas vezes a gente fala assim, a gente transfere para Deus a vingança. Tipo assim, deixa ele. O que espera para ele vai ver só. Porque Deus há de fazer justiça. A justiça de Deus é que ela faz para todos nós, é o livre-arbítrio, é justamente isso, a lei de atração, aquilo que eu faço, automaticamente eu recebo. E o que é bonito nisso, o que é abençoado, que é o amor de Deus, porque eu posso não gostar de alguém, posso achar que essa pessoa é uma pessoa ruim. Posso desejar o mal para essa pessoa. Mas se não lhe for de direito, não tem reco-reco, né? Ou seja, macumba, que a gente fala de macumba na realidade é um instrumento, né? Não tem macumba, não tem mau agouro, não tem mal olhado, não tem que consiga prejudicar aquela pessoa. Isso é a beleza de lei de Deus. Isso é o amor de Deus. Se eu não mereço, não há multidão que possa destruir aquilo que eu sou, aquilo que eu quero e aquilo que eu preciso. Não tem. E nesse projeto em que nós vivemos, que nós mesmos construímos, esse projeto, ele permeia a minha volta, a energia permeia a minha volta, como se fosse um RG. Todos nós, quando vamos a algum local para nos identificar, a gente apresenta o nosso RG. Na espiritualidade, o nosso RG está à nossa volta. O que somos, ou melhor, volto a dizer, o que estamos nessa reencarnação. Nós não conseguimos enganar ninguém. Ninguém. Principalmente a espiritualidade. E para que a gente possa despertar para tudo isso, nós temos a bênção de ter esses portais, que hoje nós chamamos de templos ou casas espíritas. E é nesses portais que a gente começa, pouco a pouco, se desintoxicando, através do passe, da água fluidificada. Tem uma mística de que
na casa espírita tem um portal em que não entra necessitado. Pode ficar tranquilo que não entra necessitado. Ou eu não gosto da palavra, mas só para que possam entender, obsessores, né? Não entra obsessores. As casas espíritas são UPAs, são postos de socorro. Eu estou enfermo, reconheço que estou enfermo e vou buscar o auxílio. Em algumas casas, esses companheiros de jornada, que eu não chamo obsessores, por que eu digo companheiros de jornada? Porque eles nos acompanham de acordo com o meu padrão vibracional. Se eu mantenho uma postura moral, não bate afinidade, eles não vão conseguir nos acompanhar. Então o que acontece? O portal, ele se abre. Evidente que aquelas casas menos, não vou dizer qualificada, em menos condições de auxílio, existe muita restrição. Agora, aquela casa de grande porte, as portas estão abertas, porque assim não são os hospitais. Como é que funciona o nosso atendimento? Tem a UPA, que é um posto de socorro imediato, onde lá faz a emergência, depois define qual o problema que você tem para buscar um profissional da área. Aí eles indicam. Tem o posto de saúde também, né? Que é quando você está se sentindo alguma coisa e não é emergencial. E tem os grandes hospitais, as clínicas especializadas. Acontece a mesma coisa na espiritualidade. Ao contrário, nós somos um reflexo da espiritualidade, e não o inverso. E as casas espíritas, elas fazem essa seleção através dos amigos espirituais, através dos mentores da casa, porque esta casa foi construída através do que está construído há muito tempo na espiritualidade. Às vezes uma casa, para ser construída aqui no planeta, leva 30, 40, 50 anos na espiritualidade, uma construção. E é tudo planejado, tudo preparado, não é que nem aqui, às vezes a gente, de uma hora para outra decide, a gente acha que nós estamos decidindo de uma hora para outra, mas não é eles que estão preparando tudo isso. E lá já define, a partir que eu entro, que nem eu disse, como eu já fui analisado os meus problemas, bem antes, o que eles fazem? Olha, ele vai precisar de tal coisa, ele é muito orgulhoso, ele está com um problema hoje, está com um problema físico de saúde, um problema, ele é muito orgulhoso, muito prepotente, ele não consegue se dobrar às verdades que trazem a ele, e ele não aceita isso. E normalmente as pessoas chatas, que a gente não suporta, são pessoas enviadas por Deus, metaforicamente falando, na realidade, pelas equipes espirituais, para nos dizer aquilo que nós precisamos ouvir, mas não queremos. Aquilo que nós precisamos ouvir, mas aqueles que nos amam, nos protegem da matéria, nossas famílias, muitas vezes não falam, que é para não magoar, não ferir, ou até por eu ser intolerante, eu não vou falar, porque senão vai arrumar confusão. Então os amigos espirituais pegam aquele cara, que é um amigo que quando começa a vir, fala, ih, rapaz, já chegou esse cara, lá vem ele me encher meu saco. Ou um parente, normalmente é parente, viu? Porque o amigo você desfaz e sai pela porta do fundo. Agora o parente não tem jeito, né? Um cunhado, né? Aquele cunhado insuportável, que vem tem uma festa, o cunhado chega, ih, rapaz, que eu vou embora. Não dá para ficar com esse cara aqui, não. Ou então você fala assim, fulano e tal, vai, então eu não vou, né? E você acaba indo porque fica sem graça de não ir. E ele fala coisas que você não gosta de ouvir, mas como ele não tem ligação nenhuma afetiva com você também, ele vai e fala. E aquilo incomoda demais, e eu crio um ranço pelaquela pessoa. Mas ele está trabalhando em nome das forças, ele está trabalhando em nome dos meus protetores,
dos meus guardiões que pediram para os protetores dele ajuda. Olha só que complexo isso. E a gente não enxerga. Mas não dá para enxergar mesmo, né? Somos crianças. Como é que eu vou ensinar para uma criança álgebra? Não dá. E é isso que acontece à nossa volta. E ao entrarmos numa casa espírita, tudo isso começa devagarinho. Seja através de uma preleção, um grupo de estudos, alguém que dentro da casa toque, porque quando a gente entra numa casa espírita, médium, né, vira dono da verdade, né? A gente está fragilizado. Então tudo que o médium disser, mesmo não conhecendo, é a lei. Por isso que é muita responsabilidade de ser um médium, né? Um facilitador, aqueles que fazem atendimento fraterno. A gente não imagina a responsabilidade daquele que faz o atendimento fraterno. É a mesma de um médico quando a gente chega numa UPA. A gente vem tão fragilizado, tão dolorido, tão sofrido, que o que ele disser, o remédio que ele passar, eu tomo sem pensar. A dor é muito grande, eu quero me livrar desta dor. E a dor emocional, eu tenho certeza que aqui ninguém tem esse problema, né? Da depressão, da síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, borderline e tantas outras sopas de letrinhas que nós construímos para que a gente possa justificar o injustificável. E a dor é tão grande, eu quero me livrar dela. Se é isso que está falando, eu vou fazer porque eu quero me livrar. Porém, aqueles que estão na casa espírita, que atendem, fazem um atendimento fraterno, tem que estar muito, mas muito preparado para poder atender aqueles que sofrem. A casa espírita é uma bênção do Criador. A casa espírita é muito mais do que um posto de socorro. É na casa espírita que Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia, deposita a confiança de que tudo já deu certo, de que ali é um local onde nós vamos aprender a nos amarmos novamente. Que Deus, nosso Pai, que Jesus, nosso mestre, que as forças que regem o universo, que esses trabalhadores incansáveis do Ismênia de Jesus, da espiritualidade e da matéria, durante esses 88 anos, né, que fez dia 1º de janeiro, a nossa gratidão a todos vocês por esforço, amor e dedicação. E que Jesus, nosso mestre, que as forças que regem o universo possam abençoar esta casa, aos que trabalham, agora e sempre. Muito obrigado. Já deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui.